Uma caixa que designaremos por caixa 1 tem uma bola branca e duas bolas pretas. Considera a experiência que consiste em tirar ao acaso uma bola da caixa 1, observar a sua cor e voltar a colocar a bola na caixa. Efetua-se esta experiência 5 vezes. Qual é a probabilidade de sair bola preta pelo menos 4 vezes? Bom, vamos responder à 2.1 em primeiro lugar, e esta questão é uma questão que se tornaria fácil se, ao ler então este enunciado, nos apercebêssemos logo que estamos perante a lei binomial e, logicamente, se nos lembrássemos de como trabalhar a lei binomial, qual a forma da binomial, o que é que ela representa, qual o seu conceito, não é? Bom, e o problema muitas vezes é esse, é que lemos o enunciado e não nos apercebemos bem no momento que estamos na binomial. Eu vou então resolver o exercício como até se não nos apercebêssemos que estávamos na binomial, mas antes disso vou só deixar aqui a indicação o que é que nós devemos então terem atenção num enunciado para realmente nos apercebermos que estamos na binomial. Porque se assim fosse, e se nos lembrássemos então da forma, esta resposta era dada de forma imediata, praticamente imediata, aplicando aqui duas vezes a forma da binomial e somando os dois resultados. E, portanto, um enunciado permite que nós identifiquemos que estamos perante essa lei se acontecerem 3 pontos. São 3 pontos que tem de verificar, ok? A bem dizer, podemos resumir isto a 3 pontos. Ou de outra forma, se verificarem estes 3 pontos, desconfiem que estão perante a binomial e tentem aplicá-la. Que é o seguinte, é quando se vai realizar uma mesma experiência um determinado número de vezes. Neste caso, vamos realizar a mesma experiência 5 vezes. Depois, estas realizações da experiência são independentes umas das outras, ou seja, o que nós vamos fazer a seguir não depende do que aconteceu antes. E aqui estamos nessa situação porque a bola será colocada novamente na caixa. Ok? Colocar novamente a bola na caixa. Logo, o que vamos fazer a seguir não depende do que aconteceu antes, não é? Se no nosso contexto estão-nos a pedir, por exemplo, a probabilidade de sair preta, nós conseguimos então dividir aqui isto em 2 acontecimentos, que é o nosso sucesso e o insucesso, o que vulgarmente chamamos de sucesso e insucesso. Neste caso será sair preta e não sair preta. Portanto, quando é um problema que nos permite fazer esta distinção apenas em 2 acontecimentos, vai acontecer o nosso sucesso ou acontece o seu contrário. Se estamos nesta situação, então, se verificam estes 3 pontos, será a lei binomial, ok? E eu vou já fazer depois aqui deste lado, seguindo os parâmetros da lei binomial, para verem como era realmente mais rápido. No entanto, e até para percebermos melhor a origem, como é que se chega à forma da binomial, eu vou aqui fazer o exercício de uma outra forma, ok? Vamos supor que eu não me lembrava nada da binomial, eu estou apenas a ler o exercício e iria fazer a minha interpretação. Qual é a probabilidade de sair bola preta pelo menos 4 vezes? Primeira coisa, deveria reparar aqui no que me estão a pedir. Eu quero a probabilidade de sair bola preta pelo menos 4 vezes. O que é isto de pelo menos 4 vezes? Bom, a bola preta sair pelo menos 4 vezes é sair 4 vezes ou 5 vezes, ok? E deveria ser por aqui que facilitaria o exercício começar por esta abordagem, ok? Eu vou então definir aqui uma variável aleatória só para facilitar então a nossa comunicação. Uma variável aleatória x que representa o número de vezes que sai preta, ok? E assim não terei sempre de estar a escrever isto. Número de vezes que sai preta, ok? Esta é então a nossa variável aleatória. Reparem que no nosso contexto esta variável aleatória poderia assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, não é? Mas eu não estou aqui a falar de uma tabela de distribuição, nada disso. É apenas para ajudar então na comunicação. É que o que eu quero agora é isto. Eu quero a probabilidade da minha variável aleatória ser maior ou igual a 4. Bom, mas isto eu sei que ao realizar a experiência 5 vezes, sei que é igual à probabilidade de x ser igual a 4 ou seja, 1 mais, não é? O ou, a leitura do ou está conotada com a adição nas probabilidades, ou a probabilidade de x ser igual a... Bom, enganei-me aqui, ali é 4, ok? Probabilidade de x igual a 4 ou a probabilidade de x igual a 5. E agora vamos determinar cada uma destas probabilidades à parte, não é? Individualmente, e chegamos depois aqui e somamos. Vamos então fazer um cálculo auxiliar, vamos fazer aqui estas probabilidades. Vou fazer então aqui a verde, este cálculo auxiliar. Então, uma vez que eu não me apercebi sequer que isto era a lei binomial, como é que eu posso pensar neste exercício? Bom, vou visualizar as trações. Eu vou fazer aqui uma extração, depois vou fazer outra, 2, 3, 4 e 5.
Bom, e o que eu quero é a probabilidade, então, vou começar pela probabilidade de x ser igual a 4, de sair 4 vezes, então, preta. Bom, então o que é que me pode acontecer aqui nesta extração para sair 4 vezes preta? Vamos supor, pode estar aqui preta, pode ter sido aqui preta, preta e também, por exemplo, aqui no primeiro lugar preta. Ou seja, a primeira extração saiu preta, a segunda saiu preta, a terceira extração não saiu preta, a quarta saiu preta e a quinta saiu preta. Atenção que eu estou aqui apenas a fazer um exemplo para me ajudar a pensar. Depois eu tenho que considerar que isto poderia não estar nesta ordem. Por exemplo, a primeira poderia não sair preta, não é? E isso, eu vou ter que contar isso de alguma forma. Mas para começarmos a resolver o exercício, vamos então pensar qual é a probabilidade então de sair preta aqui na primeira extração. Bom, o ideal é também estarmos a ver a nossa caixa. Nós temos aqui uma caixa, a caixa 1, que tem, então, uma bola branca. Tem uma bola branca e tem duas bolas pretas, não é? Temos aqui a nossa caixa. Então, facilmente, nós contamos as probabilidades em cada extração. É fácil de determinar, não é? A probabilidade, então, da primeira sair preta é 2 em 3, 2 terços. E da segunda sair preta é também 2 terços, vamos lá colocar a bola novamente, e da terceira não sair preta é então 1 terço, olha lá uma branca, uma que não é preta, que é branca, então não é? 1 terço, vezes 2 terços, vezes 2 terços. Ora, e o que é que nós aqui temos? Reparem que eu vou ter aqui 2 terços, vezes 2 terços, vezes 2 terços, vezes 2 terços. Então posso escrever 2 sobre 3 elevado a 4, não é? Vezes 1 terço elevado a 1, que é 5 menos 4, é o que falta para 5, não é? Elevado a 1. Bom, eu agora só tenho de considerar outra coisa, que é, reparem que eu estou aqui numa probabilidade em que eu quero a probabilidade de acontecer isto, e isto, e isto, e isto. Queremos interseções e sabemos que existe uma independência na realização destas experiências e, portanto, poderemos multiplicar tudo isto, ok? Bom, e agora reparem, eu só tenho então de considerar a situação que eu falei há pouco, que é a ordem das bolas pode não ser esta. Por exemplo, pode então não sair preta na primeira extração e depois sair preta, 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 preta. Dessa forma também sairiam 4 pretas. E portanto eu tenho de contar tudo isto. E como é que vamos contar tudo isto? Bom, vamos agrupar os 5 lugares 4 a 4, fazendo grupos de 4 para colocar as 4 pretas. E eu vou utilizar uma combinação. Porquê? Porque se eu trocar esta preta com esta preta, que são iguais, mantenho a mesma extração, não é? Portanto, não muda nada. E se trocar esta preta com esta ou esta com aquela, não muda nada se eu trocar duas pretas entre si. Portanto, não interessa a ordem, não é? Não interessa a ordem porque se eu trocar dois elementos entre si, mantenho a mesma situação. Por isso, utilizo uma combinação de 5 lugares. Vou agrupar então 4 a 4 para contar de quantas maneiras eu consigo colocar aqui 4 posições para as bolas pretas, ok? Reservar 4 pretas. Então esta combinação teria, portanto, como isto é tudo igual, vou para ficar correto, não é? Vou só colocar aqui então, e a nossa probabilidade de x ser igual a 4 dá isto, ok? Bom, e eu estou a ver isto assim porque percebemos depois melhor a forma. Portanto, ou, e um ou será então um mais, e vou contar agora a situação de termos então 5 pretas, a probabilidade de x igual a 5, que será então, portanto eu quero aqui então terá que ser preta, 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 preta e preta, não há hipótese, tem mesmo que ser todas pretas, então é 2 terços vezes 2 terços, nem é preciso meter aqui os parênteses, não é? 2 terços na primeira é a probabilidade de sair preta, a probabilidade de sair preta na segunda extração é também 2 terços, vamos multiplicar tudo porque são independentes, não é? As realizações da experiência são independentes uma da outra, portanto poderemos aqui multiplicar e isto irá dar então 2 terços elevado a 5. Bom, reparem que eu vou escrever na mesma, isto estaria resolvido assim, não é? Mas eu vou escrever na mesma 1 terço elevado a 0, apenas para percebermos melhor a forma depois que eu vou escrever aqui da binomial. Bom, e vou colocar também a combinação, embora aqui não pudesse não o fazer, porque a combinação de 5, 5 a 5 dará 1, e portanto não estaria cá a fazer nada, mas para percebermos então melhor a forma, eu quero agrupar 5 lugares, então agora 5 a 5, para colocar 5 pretas. Bom, e temos então o problema resolvido, ok? Vamos então só fazer aqui as contas e depois resolver aplicando a lei binomial. Bom, então a probabilidade de x ser igual a 4... Reparem, isto agora é uma questão de fazer então estas contas. Estou aqui, o 5, 4 a 4 dá 5, ok? Vou mesmo escrever aqui
para percebermos melhor de onde é que vêm as coisas. Ora, 4 vezes 1/3 elevado então a 1. Reparem que aqui 4 mais 1 dá 5, não é? Estes expoentes. 5, 5 a 5, vezes 2/3, elevado então aqui a 5, vezes 1/3 elevado a 0, que irá desaparecer, não é? Porque qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Bom, então aqui ficamos com 5, 5 4 a 4 dá 5, vezes 16, que é 2 à quarta, sobre 81, vezes 1 elevado a 1 dá 1, 1 sobre 3, portanto, mais 1, vezes 5, 5 a 5 dá 1, 2 elevado a 5 dá 32, ok? 3 elevado a 5 dá 243, ok? E 1/3 elevado a 0 dá 1, portanto, colocamos aqui vezes 1. Bom, então, obtemos aqui 80, que é o 5 vezes 3, 1, 3, 3, 8, 24. Portanto, 80 sobre 243, mais 32 sobre 243, que dá depois no final 112 sobre 243. Ok? Bom, isto estaria então resolvido. Bom, vamos à binomial. A binomial diz então o seguinte: a lei binomial tem dois parâmetros, que é o n e o p, que neste caso, na nossa experiência, o n é o número de vezes que se vai repetir a experiência, é 5, e o p é a probabilidade de sucesso, que neste caso vamos definir o nosso sucesso como sair preta, ok? Sair preta então será 2/3, então o insucesso será o contrário, será 1 menos 2/3, ok? E nós sabemos que na binomial, quando queremos a probabilidade de x igual a k, poderemos fazer por esta fórmula: n k a k, p elevado a k, 1 menos p elevado a n menos k. Reparem que esta forma é o que nos foi dar aqui no fim, ok? É a combinação de n k a k, aqui o meu k será 4, 2/3, que é o p elevado a 4, neste caso o k será então 4, e 1 menos p, que é o contrário, a probabilidade contrária. Portanto, nós aqui calcularíamos então a probabilidade de x igual a 4, que daria então, como já temos 5, 4 a 4, 2/3 elevado a 4, vezes 1/3 elevado a 0. Já fizemos esta conta, está ali tudo feito. Portanto, já vimos que isto iria dar 80, está aqui, ok? Este resultado que vem daqui. 80 sobre 243. Faríamos também a probabilidade de x igual a 5, pela fórmula, que daria então 5, 5 a 5, 2/3 elevado a 5, 1/3 elevado a 0, que iria dar então 32 sobre 243, e depois somávamos as duas, não é? Probabilidade de x igual a 4 mais probabilidade de x igual a 5, que iria dar então o 112 sobre 243. Portanto, se nós estivermos muito à vontade na matéria e conhecermos realmente as formas, há sempre uma vantagem, não é? Lembramos que era a binomial, lembramos da forma, era só fazer a leitura do pelo menos 4 e dizer que pelo menos 4 era então probabilidade de x igual a 4 mais probabilidade de x igual a 5, aplicávamos imediatamente a fórmula e teríamos o problema resolvido, ok? Mas assim, fazendo estes esquemas e percebendo de onde é que vem a fórmula, também ajuda a entender a lei binomial, ok? Bom, então vou passar agora a... Uma caixa que designaremos por caixa 1 tem uma bola branca e 2 bolas pretas. Outra caixa que designaremos por caixa 2 tem 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. Realiza-se a seguinte experiência. Ao acaso, tiram-se 2 bolas da caixa 1 e colocam-se na caixa 2. Em seguida, tiram-se simultaneamente 2 bolas da caixa 2. Sejam A e B os acontecimentos. As bolas retiradas da caixa 1 são da mesma cor. B, as bolas retiradas da caixa 2 são da mesma cor. Qual é o valor da probabilidade condicionada? A probabilidade não B, sabendo A. Sem utilizar a fórmula, esta é uma pergunta típica do GAV, em que teremos de trabalhar a condicionada no contexto do problema, sem aplicar a fórmula, ok? Sem aplicar a condicionada. É para fazer a composição, eu depois irei falar aqui destes tópicos, não irei escrever, porque aqui em vídeo não é muito prático, mas irei dar alguns pontos, que será fácil, depois resolvemos o problema, e depois construiriam a composição com base nisto que eu vou dizer, ok? Bom, mas primeiro vamos resolver o problema. E o que eu gostaria de dizer é que, ao fazer estas pontas da condicionada, são muito simples. Algumas, quer dizer, são muito simples. Haverá de tudo, não é? Mas geralmente não são perguntas muito complicadas se nós seguirmos o seguinte padrão. Portanto, primeira coisa, tirem da cabeça a forma. Aqui, por acaso, neste exercício diz, sem utilizar a forma, isso já seria uma ajuda. Mas o que eu vos aconselho é
sempre que tem uma pergunta com condicionada, mesmo que não diga, sem utilizar a forma, tentem uma abordagem parecida com esta, ok? Ver no contexto do problema o que é a condicionada. Isto já aconteceu, ok? Bom, então, e nós vamos fazer esta probabilidade condicionada recorrendo ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, vamos ver já quantos são, ok? E tudo deve começar pelo seguinte, tudo deve começar por nós focarmos a atenção no que já aconteceu. Quando estamos numa condicionada, nós sabemos que o acontecimento que está a seguir à barra já aconteceu, é um facto, é uma realidade, para nós é verdadeiro, vamos nos colocar nessa situação, nunca deixem de fazer isto, ok? Portanto, é fundamental começar por aqui. O A já aconteceu, não é? Então, o que é o A? As bolas retiradas da caixa 1 são da mesma cor. Nós vamos então ver, isto é fundamental, ok? Começarem por aqui então. Nós tínhamos a caixa 1 na situação inicial, portanto, temos a caixa 1 tem uma bola branca e duas bolas pretas. A caixa 2 tem, portanto, a caixa 2 tem três brancas e 4 pretas, muito bem, e agora vamos ver o que é que se passou, como é que fica a caixa 2, neste caso, depois de A já ter acontecido. Porque nós sabemos que aconteceu alguma coisa, e o segredo é apenas este, se o A já aconteceu, vamos contar com isso, vamos nos colocar nessa posição, nessa situação, não é? Então, A já aconteceu, A já aconteceu. Se o A já aconteceu, o que é que nós sabemos em que ponto estamos, não é? É muito por aí. É fundamental passarem este passo, aliás, é fundamental começarem por aqui. A já aconteceu. Então, o que é o A? As bolas retiradas da caixa 1 são da mesma cor. Isto para nós é um facto, isto não tem que ser contado. Isto já aconteceu. É uma informação que nós temos. Se sabemos que já aconteceu, então para nós a probabilidade disso acontecer é 1. Não é? Então nós não temos que contar com isso nas probabilidades, nós temos é que nos colocar nessa posição, ok? Então, se saíram duas bolas, as bolas retiradas da caixa 1 são da mesma cor, vamos olhar para a caixa 1 e ver, bom, então, que bolas é que tiveram que sair daqui? Se são da mesma cor, não pode ter saído uma branca, que só há lá uma, não é? Então, conclusão, saíram duas pretas, sabemos que isto foi verdade. Então a nossa caixa 2 ficou com 3 bolas brancas e 6 bolas pretas, ok? A caixa 2 ficou assim. Para nós, isto é uma realidade. Agora, vamos tirar duas bolas aqui da caixa 2. Qual é a probabilidade de não acontecer B? Bom, estamos a falar do contrário de B, não é? Se B é as bolas retiradas da caixa 2 são da mesma cor, o não B é as bolas retiradas são... Eu vou abreviar, ok? As bolas retiradas são de cor diferente, ok? É o contrário do B neste contexto, não é? São de cor diferente. As bolas retiradas são de cor diferente. É isto que nós queremos. Qual é a probabilidade de tirar aqui duas bolas de cor diferente, sabendo que aconteceu A, sabendo que estamos nesta caixa? Bom, vamos então aos casos possíveis. Nós vamos então tirar ali duas bolas daquela caixa. Poderemos utilizar uma combinação. Poderemos supor que vamos tirar, não sei se isto até é claro, tiram-se duas bolas simultaneamente, diz aqui, tiram simultaneamente, não é? Eu vou meter a mão e tirar duas bolas, portanto, se eu trocar a posição das duas bolas na minha mão, eu fico com a mesma extração, não é? Não estamos aqui a impor uma ordem, portanto, poderemos fazer uma combinação do total de bolas que lá há, que são 9, 2 a 2. Pronto, vou tirar duas bolas. Casos possíveis, será isto, e é o que vamos falar então depois aqui na composição. Casos favoráveis a sair de cor diferente, que é o não B. Queremos a probabilidade de não acontecer B. Como B é saírem da mesma cor, nós queremos cor diferente. Então terá de sair uma branca, uma bola branca e uma preta. Reparem, por exemplo, se fosse sair da mesma cor, eu poderia supor o seguinte. Tem que sair duas brancas, o problema já seria duas brancas ou, reparem na leitura, aqui seria um ou, não é? Eu queria a probabilidade de sair duas brancas ou duas pretas, se estivesse a falar de saírem da mesma cor. Se por acaso fosse a probabilidade de B sabendo A. Já agora vou responder esta pergunta. Se fosse B sabendo A, ficaria aqui 9, 2 a 2. E depois ficaria, eu queria então duas brancas ou duas pretas. Então seria 3, 2 a 2, mais 6, 2 a 2. Ok? E colocaria aqui 3, 2 a 2, mais 6, 2 a 2. Ok? Mas não é isto que nós queremos. Nós não queremos duas bolas iguais.
da mesma cor. Nós queremos duas de cor diferente. Então a leitura é, tem que sair obrigatoriamente uma branca e uma preta, não é? E é por aqui que temos que ir então. E reparem, o I já implica uma multiplicação, não é? Já queremos cruzar tudo o que se vai passar ali ao sair uma branca e uma preta. Bom, então, respondendo à pergunta, sair uma bola branca, quero das 3 brancas que lá há, tirar uma, e, ou seja, vezes das 6 pretas que lá há, tirar uma também. Ok? E agora 3, 1 a 1 dá... Vou só ali mudar a cor do que está aqui em cima para não ficar aqui tudo assim com a mesma cor. Ora, ficará então aqui o seguinte. Portanto, o que nós queríamos nesta situação era sair uma branca e uma preta. Era o que nós queríamos que acontecesse aqui e isso é contado desta forma. Das 3 tirar uma e das 6 tirar uma. Agora é só fazer as contas. Portanto, 3, 1 a 1 dá 3. 6, 1 a 1 dá 6. A dividir por 9, 2 a 2. Ok? Isto agora a calculadora fará tudo isto. E está o problema resolvido. Vamos só falar ali um bocadinho da composição, de forma rápida. Então, isto ficará 3, 6, 18. 9, 2 a 2 dá 36, que vai dar então 1 meio, ok? Bom, então deveriam fazer o seguinte, e respeitar estes pontos, ok? O significado de a probabilidade de não B sabendo A, no contexto da situação descrita. Então era só fazer a leitura da condicionada, devemos dizer assim. Probabilidade de não B sabendo A é a probabilidade de retirarmos duas bolas da caixa 2 diferentes, sabendo, e reforçar a palavra sabendo, ok? Sublinhar, se for preciso, sabendo que saíram duas bolas da mesma cor da caixa A, ok? Da caixa 1, peço desculpa. E era apenas o que diziam neste ponto. A probabilidade de não B sabendo A representa a probabilidade de serem retiradas duas bolas de cor diferente da caixa 2, sabendo que saíram duas bolas iguais da caixa 1. Ponto. Segundo ponto, a explicação do conteúdo da caixa 2 após a realização do acontecimento A. Então iríamos dizer assim, o acontecimento A representa saírem bolas da mesma cor da caixa 1. Logo, a caixa 2 ficou com 3 bolas brancas e 6 bolas pretas, porque se saíram duas bolas iguais da caixa 1, só podem ter saído duas pretas, uma vez que só existe lá uma branca. Ponto final, ok? A explicação do número de casos possíveis. Poderiam então dizer o seguinte, uma vez que a constituição da caixa 2 é dada por 3 brancas e 6 pretas, então, ao retirar dali duas bolas, o número de casos possíveis é 9, entre parênteses, número total de bolas, combinação 2 a 2, ok? A explicação do número de casos favoráveis. Uma vez que queremos retirar duas bolas de cor diferente, então terá de sair uma branca e uma preta. E esse resultado é dado pela multiplicação de 3, 1 a 1 com 6, 1 a 1. Ok? A apresentação do valor da probabilidade. Bom, depois era então só escrever isto. Escreviam aqui a probabilidade, davam um meio, estava respondido. Então, até uma próxima!